Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começa agora mais um vídeo, esse é a respeito de hipnose. Vocês podem perceber que até a minha voz mudou, o jeito que eu vou me comunicar provavelmente vai mudar, porque a hipnose é uma coisa fantástica, uma ferramenta que eu gosto muito, que é muito utilizada para diversas coisas, mas mais uma vez eu vou utilizar esse vídeo focado, tentando trazer de uma forma mais objetiva possível a questão da hipnose na comunicação do dia a dia, na comunicação persuasiva, na comunicação inconsciente. É importante citar o que significa hipnose. Eu vou ler essa parte porque eu acredito que está muito bem explicada, apesar de que o foco desse livro, que é um manual de hipnoterapia ericksoniana da Sophia Bauer, ele é muito mais terapêutico, mas vai conseguir abranger e dar início ao seu conhecimento do que é a hipnose. A hipnose é um estado alternativo de consciência ampliada, onde o sujeito permanece acordado todo o tempo, experimentando sensações, sentimentos, regressões, fenômenos hipnóticos em geral, talvez tendo imagens enquanto está nesse estado. Você fica mais interno, mais focado, mais acordado. Durante o transe você vai se desligando das percepções externas e tem uma grande atividade interna, sem perder seu estado de alerta. Então, a parte principal que eu posso dizer é que é um estado alternativo e principalmente de consciência ampliada, onde você não perde o seu estado de alerta. De que maneira a gente vai trabalhar com a hipnose nesse vídeo e no dia a dia e nos conhecimentos aplicados? A hipnose não vai ser... eu não vou ensiná-los, eu não vou dar ferramentas, não vou falar o que eu sei a respeito da hipnose que você coloca o sujeito num transe sonambúlico, num transe mais profundo. Eu vou ensinar de uma maneira mais ericksoniana de como a gente aplica essa questão da hipnose. Por exemplo, se eu falo para você que eu tinha um amigo que ele pode entrar em transe mais devagar, ou ele entra em transe um pouco mais rápido, e que quando eu conversava com ele, enquanto ele ouvia a minha voz, ele se sentia mais relaxado, mais tranquilo, e os pensamentos começavam a fluir, e de repente ele podia perceber a posição que o corpo dele estava, ele percebia a respiração dele, ele percebia uma série de coisas, os seus batimentos cardíacos, os sons à sua volta, e automaticamente, sem que ele se desse conta, ele se encontrava muito mais relaxado, muito mais tranquilo, muito mais aberto a receber uma série de informações novas. Assim como quando ele era uma criança. Assim quando ele estava aprendendo a ler. E aí vai. O que eu fiz agora foi uma mudança de tonalidade de voz, mudança de ritmo de voz, algo que a gente consegue trabalhar para que inicie um transe. Isso é que talvez você tenha vivenciado imaginando algumas coisas, sentindo algumas coisas, percebendo algumas coisas. Ele foi um estado de transe. Obviamente que foi um estado relacionado mais a um relaxamento, mas o que a gente vai fazer é a outra parte da hipnose. A parte da hipnose que a informação é passada de uma maneira subliminar e inconsciente, utilizando esses mesmos mecanismos do transe que foi aplicado nesse momento. Então, o fundamento principal, quando você fala da utilização dessa maneira, é você saber que tudo que é dito, a pessoa precisa representar isso mentalmente, e quando ela representa isso mentalmente, ela traz à tona tudo que ela vivenciou, tudo que ela aprendeu relacionado àquela palavra, por exemplo. Então, quando você fala para algum sujeito, cachorro, sujeito 1 você diz cachorro, pense num cachorro. E para o sujeito 2 você fala, também pense num cachorro. Cada um vai pensar num cachorro diferente, de uma maneira diferente, um tamanho diferente, talvez que ele teve, talvez que ele imaginou, porque ele vai trazer aquela experiência. Agora, quando você fala sossego, paz, tranquilidade, alegria, vontade, energia, mudando o tom de voz, mudando a maneira de ser dita, você também gera o que essas palavras significam naquele sujeito. Então, é através principalmente dessa maneira de ver as coisas, de que quando alguém fala alguma coisa, aquela palavra, aquela frase, a maneira como é dita, transmite para a pessoa uma coisa individualmente, e cria aquela sensação. Então vamos começar com algumas ferramentas de indução. Todas essas ferramentas são utilizadas, obviamente, de uma maneira diferente quando a pessoa precisa entrar em transe sonambúlico, em transe mais profundo, num transe médio, num transe leve, seja o que for. Então eu só vou ensinar a falar sobre essas ferramentas
de uma maneira que você consiga utilizar de uma maneira prática. Mais uma vez. Uma das maneiras de fazer a sugestionabilidade, de passar uma informação, é fazer com que a pessoa repita a palavra sim. Ah, então você gostou do apartamento? Sim. Gostou da vista? Sim. Você gosta da localização? Sim. Então a pessoa fica mais propensa, tem maior probabilidade de falar novamente mais um sim. Por exemplo, então vamos fechar um contrato, então podemos sentar para negociar e assim por diante. Isso pode ser utilizado, eu estou com foco na venda, mas pode ser utilizado em qualquer comunicação que você queira persuadir alguém. Uma ferramenta muito bacana é a repetição. Quando você fala a mesma coisa muitas vezes, aquilo acaba entrando na mente da pessoa. Então você fala, nossa, esse armário é muito bom. Aí você volta a falar da família, fala da casa, fala, então, como eu estava te falando, aquele armário é o melhor armário que tem, é muito bom. E você tenta, passa o tempo, lembra que eu estava te falando, aquele armário, o melhor armário, ele é muito bom mesmo. Então isso é um exemplo bem simples, básico, mas é o fato de repetir. Obviamente, por exemplo, eu não vou citar a parte de transe o tempo todo, de como é utilizado isso para transe, mas se eu falar 10 vezes para você que você está ficando bem relaxado, mais e mais relaxado, totalmente relaxado, eu estou repetindo e eu estou utilizando a ferramenta voz, a ferramenta não gestual, para atingir o meu objetivo, que é o relaxamento. Então a repetição causa uma absorção muito maior, uma persuasão muito maior. Outra ferramenta importantíssima é a negação. O que é a negação? Toda frase que vem antes acompanhada de um não. Então não imagine um cachorro, não imagine uma bola, não pense na sua vida e o quanto ela pode ser plena. Você não consegue, porque você representa tudo que eu falo, tudo que você ouve com atenção focada, você está representando aquilo. Então o não, ele não serve para se pensar, não serve para negar de fato. Tanto é isso um aprendizado muito importante quando você tiver uma meta, algum objetivo, alguma coisa que você queira alcançar. Por exemplo, eu não quero mais engordar. É obviamente que a mensagem que você está dando para si mesmo é: eu quero engordar. Então pense do lado positivo, pense do lado oposto. E é até um convite a fazer um exercício de tudo que você pode tirar ou não antes. Então uma maneira disso é simplesmente utilizar na sua fala para si mesmo, tirando o não. E quando você vai comunicar alguma coisa que você queira que seja subliminar, por exemplo, não feche a venda agora, ou não feche a venda agora, não feche a venda agora. Você está repetindo, você está utilizando várias vezes a mesma coisa e você não está frisando, você está utilizando não e o não é absorvido. Então é simplesmente assim. A gente vai falar agora da sobrecarga. A sobrecarga é uma coisa fantástica. Nosso cérebro consciente ele está preparado para receber mais ou menos 2 estímulos externos. Então, o som de alguma coisa, uma palestra, uma visão. Porque se você sobrecarga, se você tem muitas informações, você não absorve tudo. Então, uma das maneiras de entrar em transe é fazer uma sobrecarga de estímulos. Isso é muito mais utilizado para um transe de palco, para um transe de consultório, do que para uma comunicação natural. Mas você pode de repente pensar, se eu falar muito rápido, gesticular, eu deixo a pessoa confusa, eu deixo ela numa sensação de o que está acontecendo, e tudo que você está falando acaba entrando de uma forma inconsciente, acaba entrando de uma forma subliminar, porque você está gerando isso, você está criando esse ambiente de sobrecarga na pessoa. Mas se você destacar algumas palavras ou destacar de alguma maneira o comando que você quer passar, a sugestão que você quer passar, você consegue atingir isso. Então é comando embutido porque é como se fosse uma mensagem subliminar. Você passa o dia inteiro vendo a propaganda de determinado refrigerante. Depois você chega à noite e tem vontade do refrigerante, aquilo foi empurrado para dentro da sua cabeça. Então ela estava fora da sua percepção natural. Falando agora um pouco da dupla escolha. Tem inúmeros outros nomes que você pode utilizar, mas eu tenho certeza que é de conhecimento da grande maioria, principalmente dos vendedores, que é você sugerir alguma coisa que a pessoa não tem saída. Então, por exemplo, você fala para a pessoa, a gente vai sair daqui 1 hora ou daqui 2 horas. Não importa para você a resposta dela, simplesmente importa que você vai sair. Então é um comando embutido, é uma sugestão embutida. Você vai fechar esse contrato daqui 1 semana ou daqui 2 dias. Você vai fechar hoje ou amanhã. Você pode utilizar qualquer coisa, qualquer ideia que tiver, mas é simplesmente assim.
dar duas opções que levam à mesma coisa. Agora a gente vai falar, na minha opinião, uma das forças maiores de qualquer comunicador efetivo, que é o uso das metáforas. Quando você quer explicar alguma coisa para alguém e você utiliza uma metáfora, você chega com essa mensagem para o inconsciente dela. Quando você quer convencer, que você quer explicar, que você quer passar a comunicação, quer que ela absorva de qualquer maneira. A metáfora é uma das maiores, se não a maior ferramenta para se utilizar. Em um set terapêutico, você utiliza a metáfora de uma maneira muito mais entregue de acordo com o cliente, com as palavras dele, com os problemas dele, do jeito dele, e acaba conectando com muito mais força. Mas a gente vai utilizar ela de uma forma mais rápida, digamos assim. Tem duas maneiras que eu gosto muito. A primeira delas seria simplesmente mudar de uma forma sutil aquela mensagem que você quer passar. Vamos supor que eu quero passar para vocês, que eu quero que vocês divirtam-se com os vídeos. Essa é a mensagem. Então eu posso simplesmente falar que eu tenho vários amigos que assistem umas palestras fantásticas, onde a pessoa fala coisas novas, coisas diferentes, coisas que agregam, que elas acabam gostando muito, se divertindo muito, e eu passei por essa experiência, eles me contaram, eu fiquei super feliz. O que eu utilizei? Eu utilizei elementos paralelos para passar a mesma mensagem. Pode ser muito mais potencializada, pode ser muito mais efetiva utilizando outras maneiras, mas foi só um exemplo, onde eu projetei um amigo sendo a pessoa, a palestra sendo os vídeos, a diversão que eu senti ao ouvir, que eu queria transmitir, porque eu estou gerando isso. A outra maneira, que é muito mais conhecida, que é simples, na verdade todo mundo conhece o que é uma metáfora, o que é uma história, que é um conto, e seria aquela parte onde você simplesmente diz, ao invés de falar que está quente, fala que estava um calor como de brasa, como um deserto. O impacto, a potencialização que a mensagem tem é muito grande. Então o uso correto de algumas palavras, lembrando que a pessoa vai puxar na cabeça dela, puxar na equação, no aprendizado, na associação, na história de vida, tudo que aquela palavra quer dizer, você vai impactar muito mais forte do que você falar estava quente. Fala, nossa, estava um calor, parecia que eu estava no meio do deserto. Você intensifica a mensagem com a metáfora. Metáfora é um assunto muito bacana, que eu gosto muito, que pode ser muito mais explorado, tem muito mais a ser dito, mas eu acho que com exemplos que foram dados já é possível você ter uma noção, já você sabe o que é, e simplesmente criar de acordo com a sua própria necessidade. Lembrando que metáfora, ela potencializa a sua comunicação, tanto para bem, tanto para mal. Bom, é isso. O que eu acho muito importante frisar, principalmente a partir desse vídeo, que o próximo já encerra, mas eu acho importantíssimo a gente frisar desde já, que vem sendo construído ferramentas, e como toda ferramenta ela é nula, não é certo, não é errado, não é bem ou mal. Então, o que eu gostaria que sempre viesse à tona é a questão ética, a questão moral, a questão de princípios, a questão de até que ponto você acha justo, legal, bacana com o outro utilizar esse tipo de ferramenta. Então, é algo muito poderoso, de fato, algo se levado a sério, que se é mais estudado, você influencia as pessoas de uma maneira muito forte. E fica uma dica também óbvia de absorver a linguagem corporal, a maneira do que é dito, como é dito dos grandes líderes, dos grandes comunicadores. Então, sem encerrar ainda, mas a comunicação efetiva está muito relacionada a tudo isso que foi dito, e tem muito mais coisa, muito mais ferramenta na própria PNL, na própria hipnose. São inúmeras as coisas que podem ser utilizadas com essas ferramentas. Então, muito obrigado de coração. Quero desejar a todos muita luz, muitas vitórias.